Nessa segunda aula, nós vamos ver como as diversas fases de voo que a gente viu na primeira parte do curso vão se combinar para formar os diversos tipos de missão que as aeronaves podem realizar. Na sequência, a gente vai ver como inovações tecnológicas nas aeronaves permitiram que o desempenho dessas aeronaves evoluísse do que se tinha nas primeiras aeronaves até o que se tem hoje em dia. E a gente vai ver como os saltos e como a evolução foi muito grande ao longo dos anos. Então vem comigo e vamos ver essas ideias todas nessa segunda aula do curso. Bom, conforme o propósito, a tarefa a realizar da aeronave, nós vamos combinar aquelas fases de voo fundamentais que eu comentei anteriormente, que são decolagem, subida, cruzeiro, descida, pouso e, em alguns casos, um voo de espera. Como é que elas vão se combinar para os diversos tipos de missão? Olhando para as aeronaves civis, fica bem direto essa combinação, fica bem direta essa combinação. Essas aeronaves precisam ir de um ponto A para um ponto B, levando a uma carga paga, E na eventualidade de não conseguir pousar no ponto B, que seria o aeroporto de destino, essa aeronave precisa ir da proximidade desse aeroporto até um aeroporto C, que a gente vai chamar de aeroporto de alternativa. Então, uma missão normal da aeronave vai ter dois trechos: a missão principal, de A para B, e a missão de alternativa de B para C, assim que a gente planeja o voo de uma aeronave. Aeronaves militares têm diversas possibilidades de combinação daquelas fases de voo, uma vez que vão cumprir diferentes tarefas, as tarefas mais variadas possíveis. Eu tenho tarefas, por exemplo, de ataque, de interceptação, de transporte, de busca e salvamento, reabastecimento em voo, lançamento de tropas, lançamento de cargas e assim por diante. Muitas vezes, inclusive, a aeronave não vai de A para B, ela vai decolar de A, realizar uma missão e retornar à própria base A. Às vezes pode ser que ela não consiga realizar o retorno e tenha que ir para uma base C, uma base B e assim por diante. Mas sempre vão combinar as fases de voo padrão. E é interessante ver que o caso civil, inclusive, é parte do caso militar, pois eu tenho aeronaves de transporte militar que vão fazer missões iguais às missões das aeronaves civis, ir de A para B, talvez para C, se eu não conseguir pousar em B. Tá? Vamos ver como isso fica graficamente. Para uma aeronave civil, eu tenho esse comportamento, como eu falei para vocês. Eu vou de um aeroporto A, eu realizo uma decolagem. A essa decolagem se segue uma subida, um cruzeiro em altitude. No final desse cruzeiro, eu inicio uma descida até a proximidade do aeroporto de destino e realizo o pouso. Se eu não conseguir pousar nesse aeroporto, por algum motivo, alguma questão meteorológica, algum problema na aeronave, algum obstáculo na pista, algum impedimento no aeroporto, eu vou realizar uma manobra de arremetida, ou seja, eu vou desistir do pouso, vou iniciar então uma rápida subida, reconfigurar a aeronave, reajustar a aeronave, vou fazer então uma subida realmente para uma altitude de cruzeiro, fazer um cruzeiro um pouco mais curto nesse caso, uma descida e um pouso no aeroporto C. Normalmente a distância entre B e C é bem menor do que entre A e B. Funciona normalmente assim. Isso é muito mais evidente, por exemplo, em aeronaves realizando voos de transporte de passageiros, por exemplo, intercontinentais, que eu vou voar, por exemplo, 13, 14 horas na missão principal e às vezes uma hora e meia na missão de alternativa, quando muito. Tá? Por aí, a gente tem uma medida da diferença de tempos e, consequentemente, da diferença de distâncias entre missão principal e missão alternativa. Vamos começar a ver um pouquinho das missões das aeronaves militares. Começando por uma aeronave de ataque, eu vou ter, então, a aeronave vai sair de um ponto A, vai atacar algum alvo, algum ponto de interesse num ponto distante do aeroporto A e vai retornar ao aeroporto A ao final deste ataque. E fica mais ou menos assim: decolagem, como sempre, subida, cruzeiro, ao final do cruzeiro uma descida até uma altitude intermediária, o ataque propriamente dito, após o ataque uma medida evasiva, seguida de uma subida até um nível de cruzeiro, vai realizar um trecho de cruzeiro voltando à base, e já na proximidade da base vai realizar uma descida e um pouso. As mesmas fases de voo. Observem que
é só combinar de uma forma diferente. Quer ver um outro exemplo? Uma aeronave realizando uma missão de busca e salvamento. Uma aeronave vai fazer essa missão, ela vai partir de um aeroporto, vai até uma região em que vai ser feita essa missão de busca e salvamento, essa órbita, como nós falamos, em torno de um ponto onde se acredita ser necessário fazer salvamento. E então, tendo sucesso ou não, a aeronave vai retornar ao seu aeroporto de partida. Mais uma vez, observem: decolagem, subida, cruzeiro, descida. Aqui, durante a busca, eu vou fazer um cruzeiro em torno de um ponto fixo, ou em torno de uma região fixa definida. Pode ser chamado de uma espera ou de um cruzeiro mesmo. A terminologia aí pode ser qualquer um dos dois nomes aí para a fase de voo. Finda ou terminada essa missão, eu vou fazer uma subida de novo, um cruzeiro e uma descida para retornar ao meu ponto de partida. Um perfil parecido vai acontecer numa missão, por exemplo, de lançamento de cargas. De novo, uma decolagem, subida, cruzeiro, descida. Vou até o meu ponto de lançamento de carga, e carga pode ser suprimento numa linha de combate, suprimento numa base isolada, suprimento em uma região isolada, por exemplo, na Amazônia, lançamento de paraquedistas, lançamento de equipamentos militares e assim por diante. Uma vez feito esse lançamento, a aeronave vai subir, vai cruzar e vai descer, sempre retornando ao ponto de partida. Então, observem que eu coloquei 4 exemplos aí, 1 civil e 3 militares, sempre compondo essas missões com as mesmas fases de voo. Então, por isso que a gente sempre estuda desempenho olhando para fases de voo. A gente entende fase a fase de voo, entende o modelamento, entende a física associada, entende como analisar, gerar e interpretar os resultados, sempre em termos de fase de voo. Uma vez que a gente entenda as fases de voo e os modelos associados, a gente compõe as missões, que são no fundo as tarefas que a aeronave precisa realizar. Bom, com esses conceitos todos, vamos olhar então para como ocorreu a evolução do desempenho das aeronaves. Eu já citei isso algumas vezes aqui e não custa repetir porque a ideia é muito importante. O desempenho é o produto final do projeto de uma aeronave. E assim, ele passou por muita evolução, por uma grande evolução desde os primeiros modelos de aeronave. E é interessante a gente olhar para essa evolução combinando 2 ideias aí. Primeiro, considerando as inovações nos projetos das aeronaves, o que foi feito para melhorar essas aeronaves. E a gente vai olhar para a aerodinâmica, para a propulsão, materiais, sistemas, coisas que foram feitas na aeronave realmente para que o desempenho, enquanto produto final, melhorasse. E a gente vai olhar como esse desempenho realmente melhorou com essas inovações, olhando para alguns parâmetros-chave que eu vou mostrar para vocês aí. Tá? A gente vai selecionar alguns, a gente poderia selecionar muitos, eu selecionei alguns apenas para dar uma ideia de como realmente o desempenho influenciou e foi influenciado por essas inovações tecnológicas nas aeronaves. É importante ter em mente uma coisa: muitas dessas inovações surgiram em aeronaves militares e depois migraram para aeronaves civis. Tá? É uma questão até certo ponto lógica, né? Em termos de investimentos e de pesquisa, que isso tenha surgido muito fortemente na aviação militar e depois migrado para a aviação civil. Inclusive, às vezes faz parte do plano de negócio do desenvolvimento daquela inovação, essa migração do mundo de defesa, o mundo militar, para o mundo civil. Agora, como as aeronaves civis precisam dar retorno financeiro a seus operadores, ou seja, eu não posso incorporar qualquer inovação, porque às vezes a inovação tem um custo muito alto, à luz do que ela vai representar na aviação civil, eu escolhi, para a gente analisar aqui a evolução das aeronaves, olhar o universo das aeronaves civis, exatamente porque não é qualquer inovação que vai dar certo na aviação civil. E as que deram muito certo e representaram saltos, às vezes, no desempenho das aeronaves. Então, o foco nessa nossa evolução do desempenho e nessa análise que a gente vai fazer
é nas aeronaves civis, e poderia ter sido feito também nas aeronaves militares, mas é um pouco mais difícil de mapear isso daí para as aeronaves militares, exatamente porque não tem uma concorrência muito direta, às vezes, entre elas, né, exceto num combate, talvez, mas não numa venda, por exemplo, é mais difícil disso ficar mais concreto. Então, por isso, realmente, eu escolhi as aeronaves civis e talvez por estarem muito próximas do nosso dia a dia também, né? Enquanto passageiros, é muito mais fácil a gente perceber essas coisas nas aeronaves do que na observação de aeronaves militares, que tem várias restrições aí na sua operação e no acompanhamento da sua operação. Bom, em termos de inovações no desenvolvimento das aeronaves, eu selecionei alguns eventos aí interessantes para a gente olhar. Quais que são esses eventos? Eu vou falar da pressurização da cabine, interessante a gente pensar nisso. Comandos de voo potenciados, motores turbojato, motores tipo turbofan, fuselagens mais largas, os chamados wide body, perfis aerodinâmicos supercríticos, comandos de voos eletrônicos. Então observem aí, sistemas, aerodinâmica, propulsão, inovações nessas áreas e como elas influenciaram a evolução do desempenho. Vamos falar um pouquinho de pressurização nas cabines. Bom, as primeiras aeronaves de transporte, principalmente de passageiros, né, ficavam restritas a voar até 10 mil pés, pois acima dessa altitude, né, os ocupantes da aeronave, tripulação, passageiros, teriam muita dificuldade em respirar, porque a atmosfera fica realmente muito rarefeita para a capacidade fisiológica do ser humano. Né? Começa a ocorrer a hipóxia, que é a falta de oxigênio para o metabolismo, para a própria vida das pessoas dentro da aeronave. Nos anos 30, né, os fabricantes começaram a pensar de uma forma diferente. Eles falaram assim: e se nós forçássemos o ar para dentro da cabine, tentando manter uma situação mais favorável à respiração e, ao mesmo tempo, conseguíssemos voar mais alto? Como eles fizeram isso? Eles injetaram então ar dentro da cabine, ar pressurizado, de forma a manter a pressão do ar, a concentração do oxigênio do ar na cabine, compatível com situações de voo em altitudes menores. Então, enquanto a aeronave estava voando às vezes a 20 mil pés, dentro da cabine a percepção era de uma altitude de 8 mil pés. É interessante isso, porque tem desdobramentos também no cálculo da estrutura da aeronave, mas olhando para o desempenho, né, tem dois aspectos interessantes. Bom, a aeronave vai conseguir voar mais alto, então, ela perde aquela restrição de 10 mil pés, ela consegue voar mais alto, e como o voo mais alto tipicamente está associado a condições de maior eficiência de consumo de combustível, eu já consigo usar melhor o combustível que eu tenho a bordo, ou seja, melhorar uma característica de desempenho da aeronave. Tem um outro benefício, que eu fico menos sujeito a fenômenos atmosféricos, né? A aeronave fica menos sujeita a fenômenos atmosféricos como chuva, tempestades, ventos mais fortes, exatamente por estar voando mais alto. Essa sempre foi uma quimera, né? Um objetivo da aviação, de sempre voar mais alto e fugir um pouco desses fenômenos meteorológicos que geram transtorno, geram restrições de voo, desconforto, às vezes, para os passageiros. E o desempenho também está associado a isso. Então, quando eu perco essa restrição na operação da aeronave, né, de ficar só até 10 mil pés, eu consigo ter uma operação mais suave, uma operação mais tranquila, mais longe dessas condições adversas da atmosfera. Então, observe o casamento das coisas. Uma pressurização, uma ideia relacionada à cabine de passageiros, tendo reflexo no desempenho da aeronave por remover uma restrição e, ao mesmo tempo, permitindo um voo mais tranquilo, mais sereno para a aeronave. A primeira aeronave que fez isso de forma mais rotineira, né, foi o Boeing B-307, nos anos 30 ali. Foi a primeira aeronave de passageiros com uma cabine pressurizada. Observe, a aeronave com motores a pistão, 4 motores a pistão, já motores bem grandes, mas que foi um sucesso, exatamente porque permitia uma viagem bem mais tranquila e confortável para os passageiros. Outra ideia interessante aí de sistemas que permitiu melhorar o desempenho da aeronave é a potencialização por meios hidráulicos, né, dos comandos de voo da aeronave,
dos ailerons, dos profundores, do leme de direção. Como é que isso foi feito e como é que se influencia o desempenho? Nas primeiras décadas do transporte aéreo de passageiros, o piloto, a tripulação, comandava as superfícies de controle da aeronave através de um conjunto até bem complexo de alavancas, cabos, polias, que traduziam, que levavam o movimento dos pés e mãos do piloto até as superfícies de comando, nas asas, nas empenagens. Isso representava uma limitação. Normalmente a aeronave ficava restrita em altitude e velocidade, porque para vencer ou para movimentar essas aeronaves, movimentar essas superfícies de controle, o piloto precisava, através de todos esses mecanismos, vencer as forças que se opunham ao movimento dessa superfície de controle. Essas forças, elas são a tradução da pressão dinâmica da aeronave vezes a área da superfície de controle, e quanto maior a pressão dinâmica, ou seja, quanto maior a velocidade, mais força será necessária. Então existe um limite para a força do piloto, mesmo com todas as relações de multiplicação que existem ali na cadeia de comandos. Bom, uma sacada que surgiu foi assim: o piloto vai comandar o que ele quer na cabine de comando e, junto com o comando dele ali, junto com aquele sistema de cabos, alavancas, polias, eu vou colocar atuadores hidráulicos funcionando junto, e esses atuadores hidráulicos nas superfícies é que vão exercer as forças maiores e garantir que o próprio escoamento, a própria velocidade da aeronave, as forças atuando ali, não causem movimentos adversos também dos comandos na cabine. Então, essa potencialização que a gente fala, esse hydraulic powered, que seria em inglês, dos comandos de voo, vão permitir então a aeronave voar mais alto e em maior velocidade, por novamente remover uma restrição que existia na operação da aeronave. A primeira aeronave produzida em larga escala para a operação civil a contar com comandos potenciados foi o Lockheed L-049, também conhecido como Constellation, uma aeronave muito bonita, muito elegante em termos de projeto de aeronave, e foi a primeira que teve isso rotineiramente ali para uso em aviação civil. É interessante porque essa já é uma aeronave pós-Segunda Guerra Mundial, e uma das últimas aeronaves para transporte de grande quantidade de passageiros a contar com motores a pistão. Tá? Isso nós já estamos falando do final da década de 40 e início da década de 50 do século 20. Bom, falei que foi uma das últimas aeronaves com motores a pistão. Por quê? Já nessa época estavam começando a surgir as aeronaves com motores a reação, motores a jato, turbojato que a gente fala, começaram a surgir do início para o meio da Segunda Guerra Mundial, porém ainda em aplicações militares. Vamos ver a historinha toda. No final da década de 30, nessa época, os motores alternativos para uso civil e também uso militar, eles já pareciam ter chegado no limite. Assim. O que eu consegui tirar daqueles motores em função do peso e do tamanho deles? Eram motores muito grandes. Nós estamos falando de motores radiais, por exemplo, com 2 fileiras, com 9 cilindros cada uma. São motores muito grandes, são motores de 3.000 HP por motor. É muita coisa mesmo para um motor. E às vezes aeronaves tinham 4 desses motores. E eram motores pesados, eram motores que tinham uma taxa de falha muito alta, portanto uma confiabilidade baixa, e parecia realmente um limite tecnológico. Bom, mais ou menos nessa época, começaram a ser desenvolvidos os motores a reação, a gente vai chamar nesse momento aqui de motores turbojato, para uso em aeronaves militares. Tinha um contexto da Segunda Guerra Mundial ali, um contexto bélico, militar, e tanto na Alemanha quanto na Inglaterra esses motores começaram a ser desenvolvidos de forma independente, mas é interessante ver que os projetos acabaram sendo muito parecidos e o resultado também. Esses motores eram fantásticos para aquela época. Eles eram menores, tinham menor área frontal, menor arrasto associado, Eles eram mais leves, mais compactos, assim, tinham menos peças, mais simples construtivamente. E eles iam permitir, eles já permitiam naquela época, velocidades maiores de voo, por não precisarem e também não ficarem restritos
por uma hélice. A hélice tem suas restrições de projeto, de operação, de fabricação, e ela segurava muito do que os motores podiam fazer, em certa medida. Né? A partir do momento que eu tenho esse tipo de motor, que eu elimino a necessidade da hélice, eu também removo restrições de velocidade para as aeronaves e o que elas conseguiriam fazer. Né? Então é muito interessante o surgimento desses motores. Bom, surgiram na aviação militar. Levou um tempo, né? Eles surgiram, né, em meados da década de 40, né, no contexto da Segunda Guerra Mundial, e migraram para a aviação civil no início da década de 50. Começaram a surgir as primeiras aeronaves de transporte de passageiro com motores turbojato. Né? E assim, é, os voos de passageiros, né, os voos, inclusive de longa distância, puderam ser feitos em velocidades maiores, reduzindo drasticamente o tempo de voo é, nessas rotas. Né? E foi radical mesmo. Assim, voos que às vezes levavam 3, 4 dias, em muitos casos, às vezes uma semana para serem realizados com aeronaves a pistão, que a velocidade era baixa e a quantidade de paradas era muito grande, passaram a ser feitos 2, 3 dias, às vezes. É coisa assim de cortar pela metade, muitas vezes, o tempo da missão, o tempo de voo de um ponto a outro. A primeira aeronave civil de transporte de passageiros que teve motores a reação, né, no caso motores turbojato, foi o Comet. O Comet é um avião inglês, o primeiro desses modelos de aeronave voou em 1952. Ele tinha 4 motores na junção da asa com a fuselagem, uma solução inusitada talvez, mas que funcionou bem naquela época. O Comet tinha algumas características de projeto que acabaram atrapalhando um pouco o seu sucesso, mas ele foi realmente um avião revolucionário ao trazer para a aviação civil os motores turbojato, motores a reação tipo turbojato. Bom, o turbojato ele permitia então maiores velocidades de voo, menor tempo de voo, porém eles eram motores com alto consumo de combustível, quando comparados principalmente com os motores alternativos, motores a pistão que eram usados antes, que eram muito econômicos para gerar toda aquela potência que acionava eles. Os motores a reação não, eles consumiam muito combustível, principalmente em fases como decolagem e subida, né, em que o motor estava realmente numa situação de tração muito alta, o consumo era muito, muito alto. E isso comprometia o alcance dessas aeronaves, por isso que elas precisavam ainda fazer algumas paradas nas missões para reabastecimento, para completar a missão. Em meados da década de 60 vão surgir os primeiros motores turbofan. O turbofan é uma variação do turbojato com o fan é um tipo de hélice carenada menor e com mais pás, que vai ficar à frente do motor, né, dentro da nacelle, da carenagem do motor, e esse fan vai promover uma separação do escoamento dentro do motor. Uma parte vai para dentro do core, do núcleo do motor que a gente fala, e essencialmente é um motor a jato, né, e uma parte vai contornar esse núcleo do motor, também gerando tração. Essa foi a grande sacada do turbofan, combinando características de turbojato, da velocidade, e combinando características de voo mais econômicas associadas a eles. Então eu conseguia, com esses motores, né, as aeronaves conseguiam voar em velocidades e altitudes iguais às do turbojato, porém com um consumo significativamente menor. Então eu conseguia ter alcances maiores com essas aeronaves. Então também foi uma inovação muito, muito interessante. Os primeiros motores turbofan para uso em aeronaves aeronaves civis, né, foram os Rolls-Royce Conway, que foram usados no VC-10, que é esse aí da foto, né, o Vickers VC-10, um quadrimotor, os 4 motores na cauda aí, e também numa versão do Boeing 707. O Vickers saiu um pouquinho na frente, coisa de semanas ou poucos meses ali na frente, e por isso ele está aí na foto. Mas eles, para fins práticos, saíram mais ou menos na mesma época. Tá? Bom, com as aeronaves então atingindo maiores velocidades e altitudes, né, a indústria falou assim: bom, agora eu preciso transportar mais passageiros e mais carga, né, com menor custo. Eu preciso
massificar o transporte de passageiros e o transporte de carga, porque assim o custo unitário desse transporte cai. O custo de transportar um passageiro num voo cai quando eu levo mais passageiros no mesmo voo. Tem uma análise econômica aí associada, mas o raciocínio é bem direto. No final da década de 60, os fabricantes começaram a introduzir então as primeiras aeronaves com fuselagem larga, né? A gente vai chamar aí de fuselagem larga em português, que seriam os wide body. Nessas aeronaves eu vou passar de 5 ou 6 passageiros por fila, né, sentados lado a lado, que era o tradicional até essa época, para 8 a 10 por fila. É uma variação muito grande, né? Exatamente porque a aeronave ficou mais larga. Então, com esse arranjo, né, a quantidade de passageiros que eu consigo transportar num voo de longa distância, vai mudar de 150 a 180 passageiros para algo entre 250 e 450. É o dobro, essencialmente. Só porque eu mudei o diâmetro, né, a largura da fuselagem. E eu, com essas aeronaves, conseguia fazer isso de uma forma economicamente interessante. Foi aí que o transporte aéreo, o próprio turismo usando o transporte aéreo, deu um salto fantástico. Assim. Foi aí que o transporte aéreo realmente se popularizou no mundo, porque o custo do transporte por passageiro caiu bastante. Então, permitiu que muitas pessoas, uma quantidade enorme de pessoas, pudessem voar exatamente por essa redução de custos. A primeira aeronave wide-body, então, que entrou em operação foi o 747-100, esse que está na foto aí, nas cores aí da antiga Panam. Então, esse avião fez uma revolução exatamente por permitir a massificação, a popularização num nível incrível, né, do transporte aéreo. Eu coloco aqui só para acentuar a ideia, né, as aeronaves que existiam até então, seja aeronaves de curta distância ou aeronaves de longo alcance, né, ela sempre tinha um arranjo muito parecido com esse daqui, né? 6 assentos lado a lado. Já essas aeronaves widebody, e aqui tem uma bem nova, que é o A350, elas já levam 8, 9, 10 passageiros por fila, sentados lado a lado. Realmente é uma mudança muito grande em termos de capacidade do que a aeronave pode fazer. Estamos falando de passageiros. A mesma ideia, a mesma fuselagem pode ser usada para transportar muito mais carga, né? Basta remover os assentos ou inclusive fazer versões dedicadas ao transporte de carga. Eu consigo levar muito mais cargas muito mais volumosas do que eu conseguia levar antes nas aeronaves disponíveis. Bom, olhando um pouco agora para uma inovação aerodinâmica, né? Vamos olhar para o que a gente chama de perfil aerodinâmico supercrítico. Como é que a gente vai entender isso? A velocidade do ar vai aumentar significativamente ao passar pelas asas da aeronave. Essa aceleração do ar, inclusive, vai estar associada à geração de sustentação, que vai contrapor o peso da aeronave, e arrasto no comportamento aerodinâmico da aeronave. Bom, nas aeronaves que a gente tem aí e tinha, né, voando, eu tenho pontos ali no escoamento, no extradorso, na parte de cima da asa da aeronave, em que o escoamento vai ficar com uma velocidade igual ou mesmo superior à velocidade do som. Isso vai levar ao surgimento de ondas de choque. E essas ondas de choque geram arrasto. Esse arrasto é proporcional, inclusive, à intensidade do choque naquele ponto ali da asa. No início da década de 70, começaram a ser usados, né, e desenvolvidos de uma forma mais contundente perfis aerodinâmicos com uma geometria tal que essas ondas de choque são muito mais fracas e, portanto, resultam em menor arrasto. Bom, eu não vou aumentar significativamente a velocidade da aeronave com esses perfis, porém, eu consigo, nas velocidades que as aeronaves já tinham, que era da ordem de 500 nós, próximo aí dos 1000 km por hora, né, eu vou conseguir voar distâncias maiores porque eu vou ter um consumo menor de combustível. Arrasto acaba se traduzindo em consumo de combustível, né, e essa medida de reprojeto aerodinâmico vai me levar a ter menos arrasto nas aeronaves e, portanto, menor consumo e maior alcance. A primeira aeronave
comercial para transporte de grande quantidade de passageiros que usou esses perfis supercríticos foi o Airbus A300, meados da década de 70. Algumas aeronaves anteriores já tinham usado isso na aviação militar, que é onde isso surgiu, e na aviação executiva. Algumas aeronaves executivas tinham isso também, como alguns modelos de Learjet, de Canadair. Porém, ali o transporte é pequeno, não necessariamente a aeronave vendeu muito. E eu considero que realmente a primeira aeronave bem sucedida que teve essas características de perfil supercrítico foi o A300 da Airbus. Como é que era realmente essa ideia do perfil supercrítico? Eu tinha um perfil aerodinâmico convencional e eu tinha uma onda de choque bem aqui no estadoce muito pronunciado, gerando arrasto, gerando separação do escoamento e restringindo um pouco o que eu conseguia fazer de alcance. Com o perfil supercrítico, que tem essa característica aqui, ó, até para comparar visualmente, né, ele tem uma aceleração muito mais gradual no extradorso, no escoamento, e portanto uma onda de choque mais fraca. Com isso, a separação e o descolamento do escoamento é mais tranquilo e o arrasto menor, portanto, o consumo de combustível vai ser menor e a aeronave vai conseguir voar mais longe. Por fim, aí, como inovação tecnológica que eu vou citar aqui, eu vou comentar dos comandos de voo tipo fly-by-wire. Por que disso? Vamos olhar um pouco mais para trás. Olhando para a posição do centro de massa, né, do CG da aeronave, ele é um parâmetro definidor da estabilidade, da controlabilidade, manobrabilidade e também do desempenho da aeronave. Quanto mais para trás a posição do CG, via de regra, melhor o desempenho. Porém, existe uma troca associada. Ao movimentar o CG para trás, eu melhoro o desempenho e pioro as características de estabilidade e controlabilidade da aeronave. Bom, e esse CG, então, ele está restrito por essa característica de controlabilidade e manobrabilidade e estabilidade da aeronave. Eu normalmente deixo uma margem de posição ali do CG em relação ao limite de controlabilidade da aeronave. No final dos anos 80, as aeronaves civis passaram a contar com comandos de voo eletrônicos e digitais, a gente vai chamar de fly-by-wire. Nesses sistemas eu tenho uma redução muito grande de peso, porque eu removi linhas hidráulicas circulando pela aeronave, é tudo agora através de fios, né? Eu reduzo bastante a quantidade de linhas hidráulicas. E nesses sistemas eu tenho um controle eletrônico que vai permitir margens menores de estabilidade, que desta forma vão me permitir CGs mais traseiros e desempenho melhor. Eu coloco essa eletrônica toda para auxiliar o piloto no controle da aeronave e por isso eu trabalho com margens menores de estabilidade. E assim eu recuo o CG e ganho em desempenho, principalmente desempenho em cruzeiro, que é onde a aeronave realmente se desloca mais e acaba consumindo mais combustível por voar mais tempo. A primeira aeronave que usou comandos de voo fly-by-wire digitais foi o A320, 1988. Outra aeronave civil também usou comandos de voo fly-by-wire, foi o Concorde, no final da década de 60 e início da década de 70. O Concorde entrou em operação na prática em 76. E ele tinha fly-by-wire, só que fly-by-wire com computadores analógicos. E o Concorde, embora seja realmente uma obra-prima de engenharia, ele não foi uma aeronave que teve muito sucesso no mercado. Apenas 14 aeronaves operavam rotineiramente em rotas pelo mundo. Ele tinha muito consumo de combustível, tinha várias características associadas ao voo supersônico que impediram que ele fosse um sucesso. Na prática, a primeira aeronave que realmente usou comandos de voo fly-by-wire digitais e que foi um sucesso foi o A320, que entrou em operação em 88. Bom, vimos aí essas inovações tecnológicas. Vamos ver então como é que foi a evolução do desempenho, pontuando essas inovações, né? Em termos do que a aeronave é capaz de fazer. Vamos olhar alguns parâmetros-chave aí. Vamos olhar para a velocidade máxima da aeronave, carga alar, ou wing loading, peso máximo por envergadura, ou span loading, razão de aspecto ou alongamento, que a gente vai chamar em inglês de aspect ratio,
A relação entre os pesos vazio e peso máximo, que vai ser BEW por MTOW, e o alcance que a aeronave consegue cumprir. Bom, a velocidade máxima em voo, né, principalmente em cruzeiro, vai ser função da relação entre tração e arrasto. Normalmente, quanto menor o arrasto em relação à tração, maior a velocidade que a aeronave consegue atingir em voo. A carga lá é a relação entre o peso máximo da aeronave, ou um peso de referência, normalmente é o peso máximo mesmo, e a área da asa. Menores cargas alares vão resultar em menores velocidades de stall. Portanto, eu consigo fazer pousos e decolagens em distâncias menores e eu também tenho maior manobrabilidade da aeronave. O peso por envergadura, né, o span loading, ele está associado à sustentação da aeronave, quão eficiente vai ser a asa para gerar sustentação, e ele também está associado aos vórtices de ponta de asa. Normalmente uma asa com um span loading muito alto, ela tem mais arrasto induzido, que precisa ser mitigado de outras formas, e por ter esses vórtices de ponta de asa muito fortes, é necessário separar as aeronaves em operações de decolagem e pouso por distâncias e tempos maiores, para evitar que uma aeronave entre na esteira aerodinâmica da outra e possa sofrer um acidente. A razão de aspecto é a relação, então, entre a envergadura e a área da asa. A envergadura é o quadrado dividido pela área da asa, o que dá um número adimensional. Ela se relaciona ao arrasto induzido e, portanto, a redução de arrasto. Quanto menor o arrasto induzido eu preciso ter, menos arrasto induzido eu preciso ter, maior a razão de aspecto a aeronave precisa ter. Né? Colocada de outra forma, né? Quanto maior a razão de aspecto, menor o arrasto induzido, mais interessante fica o desempenho daquela aeronave. Por fim, o alcance é a distância que a aeronave consegue voar, cumprindo sua missão. Os maiores alcances que eu vou ter, então, vão estar associados a menor arrasto e a maior fração de combustível para o voo. Se eu tenho um peso vazio menor em relação ao peso máximo de decolagem, eu consigo liberar mais massa, por assim dizer, para combustível e para carga paga. Então, o alcance está associado ao arrasto e também à fração de combustível ou à fração peso vazio, peso máximo de decolagem. Primeiro parâmetro que a gente vai ver aí, então, dos que eu citei, a velocidade máxima. Observem como a velocidade máxima da aeronave evoluiu ao longo dos anos. Considerando as primeiras aeronaves comerciais, ali meados da década de 20, elas normalmente voavam ali na faixa de 120, 130 nós. Com a evolução tecnológica, as aeronaves foram aumentando de velocidade até se estabilizarem, né, em torno dos 500 nós, que é a velocidade que vigora hoje em dia. Né? Existem aspectos interessantes em voar nessa faixa de velocidade, mas nós estamos falando de uma evolução aí de 400 nós de velocidade. Observem como aqueles marcos, aquelas inovações que eu citei, elas se encaixam nessa evolução das aeronaves. A pressurização aparece aqui com o 307 no início da década de 40, final da década de 30. O Constellation com os comandos potenciados. O turbojato fez uma diferença muito grande, está aqui o Comet em 52. Observem que do início até o Comet já foram quase 300 nós de aumento de velocidade. Consigo voar mais rápido, porque não tem restrição de comandos de voo, comandos potenciados, e consigo voar mais alto, porque a pressurização me permite isso. E o motor turbojato veio para dar mais um incremento aí de velocidade. O turbofan continuou a tendência, só que aí eu consegui combinar velocidade com consumo e com alcance. Tá? E aí vem outras características que vão contribuir para voar nessas velocidades de maneira mais eficiente, mas que a indústria acabou escolhendo por não aumentar a velocidade, ficar realmente nessa faixa aí dos 500 nós, que é bem interessante. O widebody aparece aqui com o 747, o perfil supercrítico com o A300 e o fly-by-wire do A320 já estavam nessa faixa de velocidades caracterizadas aí pelos motores turbofan, turbojato e pelos perfis supercríticos. Na sequência, vamos olhar para
carga alar das aeronaves. Esse aqui é um gráfico um pouquinho diferente, porque a escala aqui é logarítmica. Fica mais interessante plotar em termos logarítmicos, porque a dispersão da curva diminui e a tendência fica muito mais clara. Observem que eu tinha como carga alar nos primeiros projetos algo na faixa de 60 kg por metro quadrado nas asas daquelas primeiras aeronaves. Isso reflete um pouco o conhecimento de materiais e de projeto estrutural da aeronave. Eu tinha que fazer as asas sujeitas a uma carga menor, né, às vezes asas maiores, mas sujeitas a carga menor, porque era o que a tecnologia da época permitia. À medida que isso foi evoluindo, a carga alar saiu da faixa de 60 nos primórdios para algo em torno de 800 quilos por metro quadrado nas aeronaves, já aí a partir da década de 70. É muita coisa também em termos de evolução. A gente vê aí os marcos, né, de pressurização, comandos potenciados, wide body, turbojato, turbofan, o perfil supercrítico, esse bem associado a isso também, e o fly-by-wire dando um ajuste fino, por assim dizer, ali no final dos anos 80. Observem que realmente existe uma tendência. De novo, a gente está chegando numa situação, digamos, de saturação tecnológica. Estamos aí em 2020, no final do gráfico, ou seja, no ponto final aí dos aviões que eu escolhi para plotar. E está na hora, por assim dizer, de uma nova medida de desenvolvimento, uma inovação realmente aí no projeto das aeronaves que permita continuar crescendo essa carga lá e que ela traz seus benefícios no desempenho das aeronaves, principalmente desempenho de pista, aí, decolagem e pouso. Bom, olhando para o carregamento por envergadura, né, o peso por envergadura das aeronaves civis, eu também plotei aqui em termos logarítmicos para ficar mais fácil. A tendência é ficar mais clara. Aqui a variação é bem mais expressiva em termos de ordem de grandeza. Eu saio dali da proximidade de 100 kg por metro de envergadura e chego próximo ali de 8.000. É bem mais expressivo isso reflete mais uma vez uma maturidade no projeto estrutural das aeronaves e também sinaliza que nós precisamos de alguma inovação, alguma coisa bem mais radical talvez para romper esse patamar que está estabelecido aqui. Tem uma preocupação interessante aí, que é secundária, que é o seguinte: eu até posso fazer asas de maior envergadura, porém eu tenho outras restrições. Eu tenho restrições de largura de pista, largura de hangares, movimentação em pátio, movimentação taxiways e tudo mais, que eu acabo restringindo por esses fatores a máxima envergadura que a aeronave pode ter. É interessante olhar aqui, ó, eu tenho uma aeronave muito pesada, esse pontinho aqui, né, que seria o A380, porém com uma envergadura restrita ali por esses outros parâmetros que eu falei aí da operação da aeronave. Então é o ponto mais alto aqui do nosso diagrama exatamente por isso. Isso resulta numa esteira aerodinâmica muito forte, vórtices de ponta de asa muito fortes, e toda vez que uma aeronave dessa está operando, a aeronave que vem na sequência, principalmente se for uma aeronave pequena, tem que ter uma separação muito grande para que, com essa distância, os vórtices fiquem fracos e a aeronave que vem atrás não sofra um acidente, não dê um tunô, um rolamento forte ali em função desses vórtices da aeronave que foi à frente. Bom, olhando para a razão de aspecto das asas das aeronaves civis, aqui o comportamento é um pouco menos caracterizado e está associado intrinsecamente à aerodinâmica das aeronaves. Observem que as aeronaves com motores alternativos, elas vinham crescendo nesse parâmetro, chegaram aqui próximos de 12,5, 13. Com o início das aeronaves a jato, voltou-se num ponto mais baixo em termos de razão de aspecto. As aeronaves ficaram um pouco mais parrudinhas ali, mais curtas, por uma menor envergadura por uma dada área necessária da asa, né? E gradualmente voltaram a evoluir até chegar aqui em valores próximos de 10. Elas ainda não chegaram naqueles números,
basicamente porque o peso das aeronaves está muito maior e a gente consegue a mesma eficiência aerodinâmica por outros meios, tem outras jogadas que podem ser feitas para garantir uma eficiência aerodinâmica sem precisar de uma asa tão delgada, uma asa tão alongada. E com isso eu simplifico muito o meu projeto estrutural para essas aeronaves. Mas é um parâmetro interessante de ser observado aí. Olhando para a relação entre peso vazio e peso máximo de decolagem das aeronaves civis, esse também não tem uma tendência assim muito definida, mas é interessante observar que as aeronaves com motores a pistão elas estavam ali em torno de 0,5, 0,6, era o estado da tecnologia da época, o que se conseguia fazer. Os primeiros aviões a jato seguiram aquela tendência de sucesso ali de 0,6, 0,65, porém depois a indústria estabeleceu um patamar diferente, na faixa aí de 0,5, como relação entre peso vazio e peso máximo da aeronave, exatamente porque era interessante, já que eu voava mais rápido, eu também voar mais longe e começar a cortar escalas de reabastecimento ao longo das missões. Então, hoje, o que a gente vê como uma espécie de boa prática no projeto das aeronaves é que a relação entre peso vazio e peso máximo fique da ordem de 0,5. É interessante agora olhar para o alcance das aeronaves. Tá? Esse sempre cresceu. Tá? Do início até hoje em dia, as aeronaves sempre foram aumentando em alcance, e é interessante ver que é uma linha praticamente contínua das aeronaves com motores alternativos, né, a pistão, e os motores a reação. Nos primórdios ali, né, no início do século passado, a coisa de 100 anos, né, o alcance das aeronaves estava ali entre 200 e 300 milhas náuticas, e isso sempre foi crescendo, 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 até que hoje em dia nós estamos falando de aeronaves com alcances aí da ordem de 8.200, 8.400 milhas náuticas. Tem potencial para aumentar? Tem. Tecnologicamente, tem. Agora, faz sentido aumentar? Com alcances dessa ordem de grandeza, eu já consigo dar a volta em meio mundo. Seria, em princípio, a maior distância que eu teria interesse em voar. Principalmente porque se eu não for por um lado da Terra, eu vou pelo outro. Né? Então, realmente, está surgindo um limite nisso daí, e esse limite é mais prático do que tecnológico. Eu não preciso ir além dele. Basta só escolher a rota de uma maneira a usar o que eu já tenho disponível. Bom, a gente olhou esses parâmetros-chave e eu vou propor alguma coisa interessante para vocês. Uma aeronave civil de transporte, ela é um recurso financeiro, econômico, que a gente vai chamar de asset, em uma companhia aérea. É em cima disso que a companhia aérea vai fazer dinheiro. Tá? Isso tanto uma companhia de transporte passageiro, uma companhia de cargo, ou mesmo uma empresa de táxi aéreo, né, uma aviação executiva. Bom, sendo um asset, né, espera-se, né, que ele dê retorno financeiro ao operador, ao seu possuidor ali. E é interessante, nessa linha de raciocínio, a gente definir uma medida simples para avaliar isso em termos de desempenho. Né? Eu falei que desempenho vem de aeronave, o desempenho está associado à viabilidade econômica da aeronave, então vamos fazer essa amarração aí. A ideia que eu proponho aqui é definir uma espécie de produtividade para a aeronave. Essa produtividade vai ser avaliada em termos de uma combinação de carga paga, o tanto que eu consigo levar de pessoas ou de carga, provavelmente dito, de um ponto ao outro, alcance, ou seja, quão afastados estão esses dois pontos de início e de término da missão, e eu vou parametrizar essa combinação por uma dimensão da aeronave, ou seja, para um dado tamanho de aeronave, o quanto que eu consigo extrair dela em termos de produtividade. Olha o desempenho aí. Tá? E vamos ver então como essa produtividade evoluiu ao longo dos anos. E também é uma mudança muito, muito grande, é uma evolução muito, muito grande. E aí todas as inovações que eu citei anteriormente contribuíram para o crescimento dessa produtividade. A gente olha esse parâmetro de produtividade, aqui ele está dividido por 1000 para poder ficar fácil a escala aqui, né? Ele começa ali então na ordem de 7.000, 8.000 e vai crescendo, crescendo, crescendo. E hoje
a produtividade da aeronave nesse parâmetro que eu estou propondo para vocês aqui é da ordem de 1 milhão. Então nós saímos de 70 para 1 milhão. É muita coisa, nós estamos falando aí de algumas ordens de grandeza, saindo de 7 mil para 1 milhão. Nós estamos falando aí de 3 ordens de grandeza, essencialmente. É muita coisa. As aeronaves realmente foram evoluindo, sempre muito direcionadas, ainda que não conscientemente, pela sua produtividade, pelo quanto a aeronave consegue realizar, consegue trazer de lucro e de retorno financeiro para seu possuidor, seu operador. É fácil e é interessante, num segundo momento, a gente pensar como isso se refletiria, por exemplo, na aviação militar. Fica aí a instigação, né, o estímulo a que vocês pesquisem e deem uma olhada como que isso ficaria, por exemplo, na aviação militar. Na aviação civil está aí, é bem radical e é bem grande a evolução deste parâmetro de produtividade.